Instagram, que saudade de fazer live, gente. Eu não lembro quando foi a última vez que eu abri esse perfil e fiz uma live. Espero retomar, conto com vocês. Live especial de feriado. Minha assistente chorando ao fundo, faz parte, home office, feriadão. Já vou chamar o meu, na verdade, contar um babado aqui pra vocês. O meu convidado não é meu convidado, eu que sou convidada do meu convidado. Porém, por questões técnicas, eu decidi começar a live por aqui, até para que a gente possa deixar tudo. Opa, tô vendo que ele enviada. Ângelo, aguardo você chegar. Mas finalizando, questões técnicas, então, para evitar que essa live não seja perdida e vocês consigam ver depois, consultar, o perfil da Elis ficou à disposição. Deixa eu ver, Ângelo já chegou. Vou te dar um alô, até porque, né? O dono da live, o dono da casa. Cadê você, Ângelo? Cadê você? Boa noite, boa noite. Manda, por favor, um convite, um pedido para participar da live, que eu te mandei o convite, mas eu acho que não deu muito certo. Deixa eu tentar mais uma vez. Olha, eu enviei de novo, vamos ver. Aproveita, quem está chegando agora, já pega o drink. Lembra que eu coloquei, inclusive, avisei vocês, né? Live happy hour, então precisa aqui de um drink para nossa conversa ficar mais leve. Vamos lá. Agora chegou, Ângelo. Vamos ver. Vai, deixa eu soltar você enquanto isso. Eu tô aqui comemorando o Dia do Trabalho, hein? Dia do Trabalho. Bom, a minha comemoração ficou aqui só com... Olha, eu juro que eu separei a nossa... Eita, que agora ficou perto o trem aqui. Tanto tempo que eu não faço live, eu não lembro nem mais posicionamento de câmera. A nossa medalha do COI, menino. Ô, louco. Poxa, sabia que eu tinha trazido? Cadê seu crachá? Já bateu o ponto? Vou bater o Tá meu aqui, agora ó. contigo aqui, ó. O crachá tá aqui, ó. Muito bom, muito bom. E aí, Ângelo, tudo bem? Joia, ó. Muito obrigado por ter aceito o convite. Estamos aqui, né? Após alguns anos, a gente... Não sei se Preciso você não lembra, a fazer gente... contas. Acho que 2019, né? Coisa parecida. Não, não sei, não lembro. Foi antes Da da pandemia, pandemia. não tem data aqui. 2019. Pois E acho que é. você era do meu grupo, né? Você era do Balboa? Certeza que era. Ah, Mas então. como assim, eu acho? Como assim? Como assim? Quem tocava o terror lá? Também? Bom, vamos lá. Isso aqui claro que é um bate-papo, é um convite, é um happy hour, mas talvez o meu público não te conhece, o seu também não me conhece, né? Talvez alguém vai Exato. ver aqui uma gravação. Então, boa noite para quem já está aqui, muito obrigado. Podem já ir mandar um aviãozinho para quem quiser assistir. É um bate-papo, mas vamos falar com certeza de coisas muito interessantes. Depois até vou fazer aqui uma breve introdução sobre a história do Dia do Trabalho. As pessoas... Eu acho que eu gosto dessas coisas, sabe? Um pouco de história, um pouco do porquê. E vai ser legal que vai rechear com algumas informações, uma espécie de você sabia com curiosidades sobre esse Dia do Trabalhador. Tá bom? Boa. Elise, vamos lá, rapidinho. Quem é você? De onde você está falando? Que cidade que você está falando? Qual que é a sua formação? E eu te chamei porque eu falei, não, eu vou ter que convidar ela para falar. Você sabe que eu curto muito as suas postagens. Eu digo que você é uma verdadeira brasileira que faz o trabalho virar um brasileirês, né?
nesse mundo Sim, corporativo, nesse mundo corporativo que é muito americanizado, você sabe disso. Tem muito europeu, enfim, tem influência asiática agora. E eu não gosto de falar do país do jeitinho, mas a gente tropicaliza algumas coisas, nós temos um jeito diferente de ser, de fazer, e isso você aborda de maneira muito inteligente, né? As suas postagens, eu praticamente olho todas, dou muita risada, e eu curto muito. E eu queria justamente trazer você ao vivo e a cores para você falar sobre isso. Por que que você faz isso? Porque além de divertido, ele é instrutivo, né? sim. Mostra de uma maneira muito criativa essa questão formal do trabalho, do comportamento né, do trabalhador, da rotina diária, e ela se torna mais leve, mais alegre e divertida de se fazer. Mas vamos lá. Vamos lá, você disse, eu quis trazer você aqui ao vivo e a cores. Você gosta de correr risco, né? Admite, assume. Começando do começo, quem é Elis Sena por Elis Sena? Elis fala de São Paulo, hoje tenho 38 anos, sou casada, mãe de 2 filhos, uma renca de pet. Você, né? Você é suspeito para falar de amor a pet, né? Para quem. Você já vai também se apresentar brevemente para quem é da minha audiência. Mas, enfim. Elis é uma pessoa entusiasta por relacionamentos e interações humanas. Você me perguntou sobre a minha formação. Meu amigo, eu venho do secretariado, passando pelo direito, fui para vendas, fui para treinamento, ou seja, metamorfose ambulante, prazer Elis. Amo tudo que envolva interação e possibilidade de troca, de enriquecimento, de crescimento. Você abordou um ponto que, assim, é algo que, modéstia à parte, eu carrego com muito orgulho, que é essa questão de ser divertido e informativo. Eu penso, Ângelo, que tem tanta informação hoje por aí, tanta abobrinha, e, em paralelo, tanta abobrinha disfarçada de informação, que para mim é uma honra ter você reconhecendo o meu conteúdo como algo que consegue juntar o útil ao agradável. Então eu tenho para mim que assim, dá para a gente ser leve, abordando temas que são mais pesados, mais complicados. Então, já até trazendo um pouco mais para o contexto aqui da nossa live, você perguntou por que eu faço o que eu faço? Porque eu cansei de fazer o que esperavam que eu fizesse. Isso me saturou num nível monstruoso, absurdo, e do jeitinho brasileiro eu precisei me reinventar. Então, esse é o motivo do porquê eu faço o que eu faço hoje. Necessidade. Em breve vamos falar sobre propósito, né? Tá na tua agenda aí da nossa conversa, tá? Tá. E aqui me apresentando rapidamente, aqui Ângelo Luan. Eu também sou natural de São Paulo. Meus pais não são do Brasil, meu pai é da China, minha mãe do Japão, estão vivos ainda. Meu pai, com muita honra, vivo, 98, me ensinou o que é o trabalho. Nós estava com ele agora há pouco. Minha mãe do Japão fez 92 anos. E eu estou em Curitiba já há 32 anos, né? Vim a trabalho, acabei ficando, formei família. Minha formação é em medicina veterinária, porque eu sempre gostei muito de bicho. Minha mãe não deixava deixar bicho em casa. Então eu falei, vou fazer faculdade para viver no meio deles. Mas antes, né, eu tenho uma história, né? Eu fui menino de rua. Ali eu tenho uma postagem hoje no meu Instagram que eu coloquei uma foto assim raríssima, que naquela época não tinha foto de nada. Eu fui balconista de loja, fui empacotador de supermercado, eu fui engraxate. Na faculdade, meu pai é alfaiate, né? Eu vivia na 25 de março, eu pegava encomenda com o pessoal ali da USP, o pessoal da Odonto lá, e veterinária e medicina, eu comprava roupa, sapato para vender para eles. Então, era um jeito de eu ganhar um dinheirinho, que eu sabia que eu tinha que fazer a vida. E quando eu me formei, entrei numa multinacional, né? Passei pelo Exército também, um ano do Exército, fui oficial do Exército, sou oficial, né, da reserva. E eu entrei numa multinacional, comecei a trabalhar como responsável técnico, viajava o Brasil e também ingressei no mundo das vendas,
virei um distribuidor da marca até hoje. E isso me fez também participar desse mundo de treinamentos, e isso tudo é muito importante, a gente nunca parar de aprender, porque faz parte do nosso trabalho. Por falar em trabalho, eu tive alguns episódios, né? A gente acho que vai também falar sobre isso, que quase, eu não vou dizer que quase me tirou a vida, mas quase me matou. Eu fui, assim, por excelência, um workaholic, perdi muita saúde, envolveu separação na época, e tudo isso eu parei, né? Meu médico falou assim, olha, se você perder sua vida, você não vai ter trabalho, não vai ter funcionário, você não vai ter nada, nem família, né? Então eu parei para rever tudo, o que me levou, né? Uma autoconsciência que eu não tinha, e me levou ao mundo da inteligência emocional, né? E foi. Um dia a gente se encontrou no Marcelo Lima, nas formações, nos cursos e tal, e não parei mais. Fiz várias formações de mentoria também. E hoje eu sou, né, além do meu trabalho, tenho empresas na área de distribuição, na área de investimentos, seguros, e também eu faço um trabalho também paralelo de mentoria para empreendedores, para empresários, o que me também faz com que eu esteja sempre me atualizando, sempre estudando, porque você sabe, né, Eli, você também é mentora, e como é importante uma palavra, um olhar sobre um negócio que às vezes influencia até a vida da pessoa. Então, nós temos muita responsabilidade sobre os negócios de quem nos procura. E a gente está aqui, né? Eu tenho uma curiosidade aqui, Elis. Faltou um N para virar o Senna, né? Menino, mirei! Ó, você viu que tem Eu vi! um capacete aqui? Eu vi! Eu não sei se você sabe dessa história, tá? Eu ganhei esse capacete do Marcelo Lima. Jura? Juro. Num evento lá em Louveira. Não sei se você estava lá de treinamento. E foi muito bacana, né? O modo como ele me entregou de presente. Estava na mesa dele. Eu fiquei os 3 dias namorando aquele capacete para tirar foto. Para tirar uma foto. E no final, eu perguntei para ele, né? Se eu podia tirar uma foto com o capacete. Ele falou, vamos lá. E aí eu pedi para que ele tirasse junto. Ele falou, não, você vai tirar sozinho com o capacete. Eu falei, não, vamos tirar junto. Ele falou assim, eu vou tirar junto com você. Mas tira primeiro, porque esse capacete é seu. E eu falei, você tá de brincadeira, né? Enfim. E aí ele me deu de presente, ele deu algumas palavras lá, né? Ele falou, é o merecimento e tal. Nossa, fiquei muito emocionado e falei, olha, isso não tem valor, né? Não é original, é uma réplica, mas dado de presente, né, pelo nosso mestre. E ele estava inestimável. Não é sempre pelo em dinheiro. cima dos eventos, né? Ele estava sempre em cima dos eventos. E também quando eu faço eventos, quando dá, eu levo o capacete. Também é homenagem ao Marcelo. E o pessoal também gosta de tirar foto. Ou seja, o Senna é o Senna, né? Quem é da época, né? Quem é da época, né? Os jovens não sabem. Os jovens não sabem quem foi o Senna. Aqui em casa sabem. Foi muito legal a tua postagem, né? Inesquecível. Aliás, é muita coincidência, né? Teu sobrenome, Senna, o capacete aqui, tua postagem Senna. E quando eu cheguei em Curitiba, eu estava começando o meu trabalho, eu aluguei uma casa, né? Estava sozinho, e lavava roupa, passava ferro, e naquele acidente, acho que era por volta de 1h da tarde, né? No dia 1 de maio de 94. Maio de 94. A gente sabe exatamente o que estava fazendo, onde estava, e ele se foi. Então, é uma data emblemática para a gente, né, que é da época, mas a gente leva isso, né, com muita honra e consideração, nosso herói de domingo. Adoro tudo que ele fez, ele falou, a gente ajuda aqui também como empresário do Instituto Ayrton Senna, e isso é uma coisa muito legal, tá? Então, só para a gente fazer essa introdução,
do Senna nas nossas vidas, que a gente tem que ter. Eu acho que algum simbolismo, né, no nosso trabalho. E o mundo, né, ele está com tanta falta de herói, né? Nem sei se a gente pode falar que tem herói no mundo, né? Além dos nossos pais. Pois é. Estamos precisando de uma nova leva. Ok. E aí, vamos lá. Eu tenho depois algumas curiosidades do dia do trabalho, mas eu queria que você também falasse um pouco agora sobre essa tua trabalho de comunicação, né? Eu acho muito importante e ela não é só verbal, né? Não é só escrita, ela também é corporal e tudo isso é muito importante. E o quanto leva qualquer pessoa, qualquer profissional, não precisa nem ser profissional, né? Não, não. É, É a vida. Tudo. Comunicação é tudo. nós somos pessoas da comunicação. Então, parabéns por você ter escolhido, né, essa área, essa especificação e trabalhar isso com os empresários e as empresárias, tá? Muito Mas me fala aqui uma obrigada. coisa, como é que você começou a fazer esse paralelo, né, de um jeito divertido, indireto, mas altamente direto, sobre coisas difíceis de se falar no trabalho? Começou exatamente assim, um momento, o estalo, a virada. Não sei te precisar. Eu carrego comigo essa questão do humor desde sempre. Tenho para mim que eu sou abençoada com isso e graças ao bom Deus, porque já é tudo tão cinza por aí. Então, eu consigo ser aquela pessoa que vai dar risada do que está acontecendo, independente se seja algo positivo ou não. Até porque eu acredito que existem fatos, positivos ou negativos, somos nós quem atribuímos o adjetivo. Então, é assim. Dá para brincar? Vamos fazer piada. Não dá? Tenta encarar da forma mais leve possível. Eu tenho algumas pessoas que eu carrego no meu coração, que já de vivências, de experiências, de trabalho, enfim, e que são pessoas que, assim, nos piores momentos da vida dessas pessoas, elas conseguiram achar motivo para sorrir. E são pessoas que eu me inspiro e mantenho contato até hoje. E, assim, falando fora de contexto, é uma coisa absurda de se ouvir. Eu tenho um colega que a gente estava chorando de rir, que a gente teve que sair da sala do velório do pai dele. Mas assim, todo um contexto, toda uma história, um simbolismo, o relacionamento que ele tinha, que nós tínhamos, porque éramos todos parte de uma grande família, digamos assim. Então, assim, era um momento que não cabia dor. Era uma pessoa que se foi muito alegre. Então, assim, pô, consegui ver, não é graça no sentido cômico, mas no sentido gostoso da coisa, sabe? Então, treinar o olhar para isso muda o jogo 100%. E aí, levar esse tipo de trabalho para o mundo profissional mesmo. Veja você, foi até um conteúdo que eu postei essa semana, a ironia da vida. Eu fui muito criticada por ser muito expressiva, foi essa palavra que usaram na época para me definir. Exato. Detalhe, foi a gerente de RH, tá? Que falou isso. Você é muito expansiva para trabalhar dentro de um escritório? E eu falei, mas poxa, eu só estou sendo eu. Pensei comigo, né? Não falei nada, absolutamente, era nova. E não é que a bruxa tinha razão. Realmente, aquele lugar era pequeno. Para outra oportunidade que eu fui, aí trocaram o adjetivo para você explica demais. Parece professora. É a professorinha. Por um momento eu me ofendi. Depois eu parei e pensei, eu falei, eu tô olhando do lado errado. O que essas pessoas estão apontando o dedo como defeitos na intenção de me machucar e fazer com que eu mude, é a história do fazer do limão uma limonada? Eu falei, eu não sou expansiva demais e professorinha demais, então peraí que eu vou começar a fazer dinheiro com isso.
E, de novo, hoje em dia muito se fala de dinheiro, mas você que... Aliás, quem empreende já sabe que a última coisa no mundo que a gente está olhando é o dinheiro. E ali eu falei, então tá bom, deixa eu tentar fazer um negócio aqui. A minha última atuação enquanto CLT, Ângelo, eu fiquei à frente de uma equipe, ou melhor, não era bem uma equipe, né? Era eu-equipe, apenas eu. Treinamentos. Então, eu tinha contato com muitas pessoas. Eu conseguia ver o método que foi desenvolvido, mais o jeito que eu entregava o resultado lá na ponta. Então, eu fui começando a validar. Eu me valido o terreno ali, né, que estava ali vivendo, servindo no propósito do outro, para treinar algo para mim. Claro, no método dele, respeitando, obviamente, questões éticas, o resumo. Eu quis validar uma ideia que eu tive e deu certo. Aí eu falei, poxa, agora é pegar o medo, colocar no bolso e, ou como diz José Roberto Marques, numa das oportunidades que eu tive de sentar à mesa com ele, ele falou uma coisa que eu achei muito engraçado. Você tá com medo? A gente costuma falar, vai com medo mesmo. Ele falou, coloca a fralda e vai. Então é porque literalmente vai dar em algum momento. Mas o máximo que vai acontecer é aprendi e pronto. Então, se eu gosto de brincar, se eu gosto de falar, se eu sei resolver problemas que para as outras pessoas parece ser um absurdo, por que não? Então, da brincadeira barra necessidade, barra troca de visão, que nasceu esse trabalho, digamos. Meu aluno, Cláudio, sim, um detalhe. Oi, Cláudio. Mãe, tô na Globo, que minha mãe também tá aqui. Além de trabalhar hoje com mentoria em comunicação, eu também dou aulas de inglês e também crio conteúdo de algo assim completamente aleatório, fora da casinha que ninguém imagina, para uma empresa da Ucrânia que fala sobre okidoki, e-mail marketing. Então, de novo, aquela questão da pluralidade, do se reinventar, do fazer do limão uma limonada, eu vivo isso. Aí, quem vira... Johnson! O Johnson é da época... Não sei se você já estava na live, Johnson, que eu falei de rim velório. Você já sabe exatamente de quem que eu estou falando. Assim. E eu grávida. Nossa, gente... Olhar aquele grupo que eu andava era coisa de doido. Parecia aquelas cenas de Se Beber Não Case, só que versão família, sabe? Versão zoeira. Era zoeira sem fim. Voltando aqui, que senão eu me perco no propósito. Essa pluralidade de atuações, meu esposo ele costuma dizer que isso é próprio de mulheres. E eu digo para ele que não necessariamente. Isso é próprio de quem tem um propósito muito claro e entende que se limitar, às vezes, não é o caminho. Não que tenha algo de errado em você escolher fazer apenas uma coisa. Tá tudo certo. Se você é muito bom naquilo que você faz, continue fazendo. E também está tudo bem você ser bom em mais de uma coisa. A gente cresceu ouvindo aquela máxima: quem é bom em muita coisa não é bom em nada. Me desculpe, mas fale do ponto de vista da sua insignificância. Nossa, Elis, que grossa! Uai, então você pode me falar que eu não sou capaz de fazer muitas coisas e eu afirmar que eu posso, eu estou sendo grossa? Peraí, volte duas casas. Resultados estão aí para serem mostrados, para serem provados por A mais B. Mas por que você não mostra tanto assim? Porque o propósito fala mais alto. Então, assim, chega a quem tem que chegar. Só tem aluno meu nessa live, meu Deus. Então, vai vendo. Daqui a pouco a gente tem que falar inglês, porque a pessoa só tá aqui no Exatamente. inglês aqui, eu tô ficando sem graça aqui, né? Exatamente, tá todo mundo aqui, Thalita, trabalhou comigo, Thali, beijo pra você, Camis, hello, teacher. Então, assim, Mas essa olha, é a galerinha que conhece a Elis por detrás das câmeras, digamos assim. Aí pode perguntar para todo mundo que tá aí, prova ao vivo, hein? Tem diferença da Elis na câmera ligada e tem diferença da Elis fora da câmera? Não tem, Ângelo. Isso aqui que você tá vendo aqui é 24 horas por dia. Precisa de energia para acompanhar. Viu? Às vezes nem eu me aguento.
De tanto, sabe? De tanto, de tanto. Mas chegou num ponto que não deu mais para ficar fechando, segurando. Foi num momento, inclusive, de segurar, que tal qual você falou, que você veio de uma experiência que não tirou tua vida, mas te custou muito dela, eu passei por algo do tipo também, tentando me ajustar onde eu não cabia, tentando fazer, que é o tal daquele nome feio que a gente falou, que vai conversar aqui, mas eu vou até ajudar a galera com um exercício no final que vai dar bom. Então, galera, não precisa ter medo de ser quem vocês são. Se precisar de ajuste, conta comigo. Ajuste não Eli, psiquiátrico, hein? tem um assunto que eu acho bem legal na questão do, do comportamento humano, né? As habilidades que a gente leva para a vida, para o trabalho, que a escola ela sempre nos formou, educou para a gente. É que você falou em pluralidade, eu pensei logo nisso. São tantas matérias, né? Eu nunca fui bom em matemática, física, química. Eu era bom em biologia, artes plásticas, enfim. É, português, história, ou seja, essa parte humana. E acabei fazendo uma disciplina em biologia. Eu era bom em biologia também. Mas assim, não tem como ser bom em todas as disciplinas. E aí a escola fazia a gente ficar, pelo menos na média, do que a gente era ruim. E o que a gente era bom, eles não melhoravam isso. Sim. Hoje tem algumas escolas que trabalham muito bem isso. Mas o que eu quero falar é em relação à parte emocional, né? E que a gente nunca foi incentivado ou premiado por atitudes e comportamentos no coletivo, na liderança, no amor, né? No coleguismo. Até porque era assim uma coisa meio piegas, né? O pessoal fala assim, coisa de viadinho e tal. Então a gente ficava na nossa, porque você pensar no outro não era uma coisa assim, no caso dos meninos, né? Não era uma coisa de Não. homem, né? Para que você vai ajudar o outro, né? E você tem que ser competitivo. Ou seja, isso não fez com que a gente, não vou dizer nem desenvolver, eu acho que a gente tirasse do nosso fundo, que talvez até esteja presente em muitas pessoas, um grande talento, um grande dom, né? Na verdade é dom que fala, e muitas pessoas têm. Resumindo, onde eu quero chegar? A gente vê muitas pessoas, não só jovens, mas às vezes pessoas com 40 anos, né? Perdidos ainda, e não saber no que ele é melhor, no que ele pode fazer bem, o que ele gosta. Vou repetir o que você acabou de falar, não estou nem falando de dinheiro, que dinheiro todo mundo precisa, todo mundo tem que ganhar, tem que fazer o dinheiro como os americanos, mas no que ele é bom, né? Eu queria que você falasse sobre isso, porque esse tipo de assunto no mundo corporativo, ele às vezes também não é visto. Porque a pessoa entra ali, ele é contratado para uma área, para uma função, e aquela rotina, né? Ele cai no famoso processo. Ele nem precisa fazer além do que aquilo, tá? Porque até vai atrapalhar a área do outro, vai dar confusão. Ou seja, ele acaba ficando numa caixa onde, se ele tem um dom e não tem a ver com aquela caixa, o dom ainda vai continuar adormecido. E aí um dia a pessoa se aposenta ou pede a conta com 50, 60 anos e ele olha para trás e fala assim, puxa vida, eu ainda não me encontrei. Você acabou de definir algo que muitos dessa live aqui já devem ter assistido, um vídeo da corrida dos ratos. A gente é programado desde cedo, desde pequeno, por TV, por comportamento, por ambiente, a ter o que os outros têm, a querer aquilo que as outras pessoas querem, a fazer o que está todo mundo fazendo. Então, é linha de produção. E no final das contas, muitas pessoas não chegam ao final desse processo sabendo qual é o seu dom. Por quê? Porque não teve tempo para parar para pensar. Essa é a máxima desse século, né? Como é que você tá? Nossa, tô na correria, eu tô correndo, tô sem tempo. Gente, eu
achava muito chique falar isso. Super! Nossa, eu tô numa correria. Quando o povo falava, nossa, você é guerreira, hein? Eu achava assim, estão vendo, esse é o meu valor, estou fazendo certinho. Ângela, troco do quê? Me diz. O que eu acredito que seja necessário é a gente, e esse é um ponto que homem pesa muito, mas muito mais do que para mulher, é começar a desconstruir tabu em se falar em autoconhecimento. Autoconhecimento nada tem a ver com esoterismo, horóscopo. Não, é entender realmente o que você gosta de fazer, no que você é bom em fazer, o que você quer fazer. Quando você vira para uma pessoa, e eu passei por uma experiência assim recente, uma pessoa veio até mim para me pedir conselho em questão profissional. Ai, mas é porque eu não quero falar igual todo mundo fala, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Aí ele falou, eu só ouvi. Quando ele terminou, eu virei para ele e falei, tá, o que você quer? Eu não quero ser igual aos outros. O que você quer? Ele não sabia dizer. A gente fica com aquele foco no... Então, fazer um reset nisso aí. Você trouxe um outro ponto de... A pessoa, ela tá na empresa, tá dentro daquela caixinha, foi colocada ali. Primeiro, a necessidade, por vezes, vai contar mais alto. Se o gestor, a pessoa ali responsável por aquela área, não tiver um bom entendimento de perfil comportamental para entender se de fato aquela pessoa está desempenhando o papel certo de acordo com o perfil dela, vai ser uma frustração dupla, tripla, porque a pessoa não vai ficar feliz, quem contratou vai ser cobrado, também não vai ficar feliz, vai ser uma sequência de dessabores. Quando a gente entende minimamente o que a gente gosta e sabe fazer muito bem, e eu vou além, o que a gente está disposto a aprender a melhorar, porque nem tudo a gente vai dar conta. Foi o que você falou antes e eu concordo super. A gente pode ser bom uma coisa, poucas coisas, muitas coisas, mas em todas as coisas, esquece. Né? Nem o cara lá de cima conseguiu fazer isso para agradar geral. Então, tem que entender. E como que a gente entende? Como que a gente se conhece? Buscando orientação, e isso vai muito além de, nossa, então você está dizendo que eu preciso contratar um mentor, uma mentora, senão eu não vou saber e não vou ser ninguém na vida? Não. Pega um pedaço de papel, pega uma caneta, bota a tua bunda na cadeira e coloca. O que eu gosto? Anota. Anota tudo. Ai, que coisa de viadinho. Então, continua com essa cabeça fechada, frustrado, recebendo o que você recebe no final do mês, que com certeza não te agrada, não te supre, não supre a sua família, a troco do que, de novo, te pergunto. Então, são atitudes simples e práticas que a gente pode fazer, mas que exigem postura de enfrentamento. E não é qualquer um que tem coragem de se enfrentar. Aliás, eu ouso dizer que as pessoas que têm coragem de olhar para dentro, de buscar um apoio, e aqui eu estou falando especificamente do caso de terapia, tá? de psicólogos, externalizar isso para entender, já estão na frente daqueles que se julgam espertos anos-luz, anos-luz. Esse trabalho de autoconhecimento, de desconstrução, é uma jornada, assim, extremamente dolorosa. Dói, machuca, mexe em feridas que você nem imaginava que tinha. Mas conhecimento é poder. E quando você enxerga, você passa a olhar as coisas com uma outra visão, que você... aí acontece, eu vou me usar de exemplo aqui de novo. Puxa vida, eu falo demais, eu sou professorinha. Puxa vida, eu sou professora. Tem um cara nessa live aqui, eu não sei nem te dizer a quantidade de prêmios que ele tem na área dele. Que essa galera aí, assim, de TI. Dois povos que eu tenho medo, o povo advogado e o povo de TI. Como eu venho do direito, só o TI me assusta. O cara
É Aliás, louco. Elis, deixa eu até aproveitar aqui, as pessoas entram, depois vão saindo. Quem tiver aqui, quem estiver passando, escreve a tua profissão, já que hoje é dia do trabalho, né? O que que você é? O que que você Ah, faz? Só pra TI, a gente, TI, 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 TI. só tem TI aqui. É, a galera da Microsoft patrocina a gente aqui, que tá em peso. Representado pelo Johnson, que é o grande poderoso também, mas eu tô falando aqui do Cláudio. Eu falo com a boca cheia mesmo, com muito orgulho. É um cara de quase 2 metros de altura, que quando a gente se encontrou, ele virou para mim e me chamou. Mestre. Tudo Pô, cara, incluso. eu me senti desse tamanhozinho, perto tanto do tamanho físico quanto da bagagem que essa pessoa carrega. Mas ele conseguiu enxergar algo dentro da minha pessoa que, a ponto dele me chamar assim. Se o cara que é mais estudado que eu me chama assim, por que eu não vou acreditar? Aí entra aquela questão da síndrome do vira-lata que a gente também costuma ter, mas isso é assunto para um pós-live. Então, respondendo a sua pergunta, nossa, eu tô num lugar que não sei, não tá rolando. Procura se resolver sozinho. Faz esse exercício de realmente anotar e escrever. Funcionou, Elis? Acho que não. Parte para uma mentoria, parte para um. É que hoje em dia falar coaching já ficou feio, né? Por conta de tanta palhaçada que rolou na internet. Porque é uma das minhas formações também. Em 2016, quando eu não estava no hype ainda. Então eu tenho espaço de fala aqui. É que hoje em dia virou até vergonha você falar, né? Procura. Percebeu que não é isso? E por que eu recomendo sessões assim estratégicas? Porque são processos curtos, rápidos, objetivos. Você traça plano de onde você está, sessões, tarefas, onde você quer chegar. Resolveu? Ótimo. Não resolveu? Parte para uma terapia. Terapia é bom em qualquer momento da vida, mas quando a gente se sente perdido, ajuda muito a trazer luz. Eu disse que olhar para dentro dói e incomoda, incomoda. Só que incomoda muito mais permanecer nesse lugar de frustração, de dor, de decepção, de insatisfação. Então, o caminho das pedras começa sozinho, busca um mentor, busque terapia. Se possível, coloque a terapia desde o começo, que já vai ser um grande adianto. E ó, E a tira galera colocando. marketing, eventos. Eu gostei do tudo incluso aqui. Vem Eu com também bônus também, o Johnson? gostei. É porque analista de TI, eu falei, que analista? Tudo incluso. Ah, tá explicado. Ô, Elis, deixa eu fazer uma Eu. sessão aqui, você sabia? Olha só, porque hoje é feriado, né? Tudo começou em 1886 nos Estados Unidos, em Chicago. Tá? Não vou nem dizer um grupo, era uma legião de trabalhadores, porque aquilo já vinha vindo, desde a época da guerra, da recessão, enfim. E olha só, o pessoal trabalhava em média 16 horas por dia, até 17 horas por dia. E resumindo, né? O que eles reivindicaram e o que aconteceu? Eles pediram 8 horas de trabalho diário, é, o, o descanso, né, no final de semana, descanso Final de semanal semana. e férias, que não tinha. E no Brasil, e isso começou em. Tô pegando a anotação aqui por causa do ano, né? Em 1924, né? Nem era embrião ainda, ninguém aqui, mas o ex-presidente Arthur Bernardes, em setembro, ele reconheceu como o Dia do Trabalhador. E 1886 nos Estados Unidos, Chicago, mas em 1891, né, já no Rio de Janeiro, já tinha algumas manifestações do 1º de maio. Porém, somente com Getúlio Vargas, né, na época de 1943, a CLT, que ele instituiu como feriado nacional, e assim ficou sendo. Mas olha só, não é feriado mundial, né, como alguns acham que é. Não sei se alguém acha alguma coisa, mas... então, o Dia do Trabalho, ele só acontece em um pouco mais de 80 países no mundo. E ó, nós temos quase 200 países no mundo. Então, menos da metade do mundo, ele comemora. Também não quer dizer que é feriado em 80 países. Então, não somos, vamos dizer assim, privilegiados e tem vários feriados no mês de abril. Em abril e maio, né? Teve Páscoa, enfim, tem um monte de coisa. Bacana? E olha só para eu acabar aqui a sessão agora,
você sabia, ou curiosidade, a origem da palavra trabalho, né? Talvez nunca ninguém parou para pensar nisso. Antes de falar a origem da palavra trabalho, eu vou falar no bisavô da palavra trabalho, que é o verbo torturar em latim, que é Sabia? tri- tripaliare. Aí você fala assim, tá, mas o que tem a ver isso com o trabalho? Vamos lá. O tripaliare era um ato de você usar pontas de ferro, era um equipamento com pontas de ferro para você bater o trigo, o milho, o linho, enfim, para você tirar os grãos. Então, era um negócio para você bater no, né? Usar na agricultura. E aí, sempre tem os criativos, eles fizeram um instrumento de açoite para bater nos bois, nos cavalos, nos búfalos, que era o tripalho, tá? Que era o instrumento de 3 paus, que é o tripalho. E aí também teve um outro criativo, na época romana, tá? Tinha que ser os romanos, né? Tinha Eles que ser, né? começaram a bater nos escravos para que eles trabalhassem com o tripalho no açoite. Gente, então se você fizesse um paralelo, né? Essa musiquinha do Ai, meu Deus. Fantástico, essa musiquinha do Fantástico no domingo à noite tem a ver, eu não sei, tem que fazer um estudo aí psicológico com essa história do tripalho, porque às vezes as pessoas vão literalmente se arrastando para trabalhar a segunda-feira de manhã, tá? Só para finalizar essa sessão curiosidade, no Japão, a palavra trabalho, ele significa hataraku, tá? Então vocês com inglês aqui, eu agora vou dar uma de japonês, então o hataraku significa uma tradução, oferecer conforto ao próximo. Então, assim, tudo a ver com o nosso pau de açoite no Brasil. O japonês, quando sai de casa, quando ele, segunda-feira, naquela neve, naquele frio, né, 7 da manhã, ele sai com um sorriso no rosto para oferecer conforto ao próximo. Bacana. Pois é, pois é. Eu vi uma frase que eu ri. Nem tudo funciona no politicamente correto. Tem aquela famosa frase: o trabalho danifica o homem. Mas porque, poxa, né? Para que tanto? Para que tanto açoite? Para que tanto açoite? Eu fiz como se diz? A revolução anti-açoite, gente. Quando eu vi essa frase, eu falei, danifica. Não, pô, edifica o correto. Vamos trazer o correto. Vai, agora é o momento do politicamente correto. O trabalho edifica o homem. Mas a gente precisa também, Ângelo, a minha cachorra deu 5 minutos de novo. A gente precisa pensar, e agora é um toque para quem empreende, fugindo um pouco do assunto, pegando aqui o fio da meada, é muito fácil a gente colocar o nome de propósito naquilo que é nosso e mascarar isso como um nome bonitinho para workaholic. Eu lembro que esse foi um nome que por alto surgiu ontem, e até, né, no tema da live, da questão da exaustão. Agora é o momento de falar sério. Quando a gente faz o que a gente ama, é muito fácil a gente se perder. Então, fazer pausa, olhar e entender que também há mérito no descanso. Né? Falando do açoite, falando do por isso que me veio à cabeça. Então, da brincadeira, algo sério. Faz parte, respeitem momentos de pausa, de descanso. No descanso, a gente também cresce. Concorda comigo? Isso aí, inclusive, para quem lê, né? Ele está na Bíblia, né? Vários momentos que fala sobre o descanso, sobre a pausa, sobre o sonho, sobre o dormir. E achei muito legal também, já fazendo aqui uma. Vou contar, já que vai ter um presentinho no final, né? Para o pessoal não sair.
Ali É. numa das telas ali, do teu presentinho, ele fala que o descanso é algo positivo, não negativo, né? Então, descansar, ele é produtivo. Não pode ficar dormindo o dia inteiro, né? Mas não dormir ou dormir mal, que geralmente quem trabalha demais ou quem tem um trabalho que não gosta ou é muito estressante, é, tenta dormir e quando dorme, dorme muito mal. Então, o descanso é muito importante. Essa questão da produtividade, né, Elis? Não é, às vezes, aquele cara que está correndo o dia inteiro. Eu fui esse cara, né? Porque eu achava que era trabalhar, mas eu só corria. Vivia apagando incêndio, né? Não entendia de administração, de gestão. Depois eu fui buscar conhecimento, fui estudar. Mas eu era improdutivo na altíssima produtividade do meu ponto de vista. Depois eu vi que não era ser produtivo, era correr atrás, Era ser né? ocupado. Ser ocupado. Era ficar Exatamente. ocupado. Ser Ser ocupado não é ser produtivo. Exatamente. Eu era um cara altamente ocupado. Às vezes ainda sou, né? Mas não dá para ser 100% tudo. A gente não pode ficar também sendo aquele cara altamente, né, disciplinado, altamente reloginho, porque o É mundo, na utópico. verdade, não é. A gente busca Você equilíbrio. acaba virando um chato. Na verdade, não sou eu. Pronto, nem sou eu esse cara aí, né? Nem que eu quisesse. E então, a gente tem que encontrar, né, um modelo. É uma coisa legal que eu queria falar também, Liz, sobre mentorias. O mentor é que nem... Ele não é igual, mas comparado a um professor, ele é aquela pessoa que nem na escola. Você acaba gostando da matéria por causa do professor. É o jeito dele. Eu não estou falando que ele é bonito ou feio, é o jeito dele, enfim. Ele fala de um jeito, ele explica de um jeito que você acha legal e você aprende. Mas é você, às vezes o teu colega não, fala, não, esse cara é um saco, esse cara é um bolha, mas, cara, eu gosto dele, né? Eu gostei de apresentar uma matéria com isso aqui. E tal matéria eu não gostei que a professora era chata, né? Eu não vou falar quem, na minha época, quem que era. Não tô falando que ela era, eu acho que Fala, era super. fala. Eu fugia das aulas de matemática, né? Porque a professora era muito chata. Mas enfim, é, mas era o jeito dela. Para mim, talvez ela não fosse chata para o outro. E o mentor, a mentora, eles têm muito disso. Então, o mentorado, né, o mentee que o pessoal chama, ele tem que ter, ele não é o cara famoso, né? Não é o cara 5 estrelas, mas é o cara que, primeiro, ele é acessível a ele e é um cara que ele vai aprender com ele. Isso é muito importante. Quando eu digo acessível, eu não estou falando exatamente do preço. Para quem nunca teve um mentor na vida, tem que ter. Você tem que ter, tá? Sempre. Um ou alguns mentores durante a tua evolução pessoal e profissional. Eu aprendi isso, inclusive, numa mentoria, que o melhor mentor é aquele cara que está na tua frente, mas ele não está muito acima de você. Porque senão, essa distância, ele desencoraja. Você fala assim, pô, eu não vou chegar onde esse cara tá, eu não vou conquistar o que ele tem. E você começa a se rebaixar e vê que você não está acompanhando ele e você para. Eu vejo muito isso, tá? E acho que você deve fazer a mesma coisa. Às vezes eu deixo de fazer mentoria, eu deixo que a pessoa me encontrar e fala assim, olha, eu não sou o mentor certo para você nesse momento. Porque às vezes não, muitas vezes, eu quero até fazer um... Assim, a publicidade vende, né? O Muito. marketing vende, tá? Então, assim, as pessoas talvez, se o Silvio Santos fizesse mentoria de oratória, talvez as pessoas achariam que ele é o melhor mentor, pagando fortunas. Oi, sim. Não é? Eu não sei se ele seria o melhor professor para as pessoas. Talvez sim, talvez não. Tá? Então, esse teu próximo nível, que nós somos feitos, a nossa jornada sempre são próximo nível. Você não dá um pulo do gato, você não dá uma escalada, você não sai de foguete. Você vai em etapas, cada um
dentro das suas capacidades, enfim. Então você tem que ir em etapas para que você se estimule, para que você enxergue o progresso. Por isso que eu falo que às vezes você tem que ter, de acordo com o que você precisa, seja ele na área profissional, empresarial ou na parte pessoal, de alguém que te acompanhe isso e você sinta que você está evoluindo, né? Porque receita de bolo tem de graça na internet. Ó, faz isso, faz aquilo, não faz isso aqui, né? O difícil é você fazer sozinho. O difícil é você se ler, tá? O difícil é você também aceitar que as outras pessoas te leiam. Esse é um grande problema da mentoria. Que as pessoas pagam, mas não gostam de ouvir o que elas precisam ouvir. A gente não quer ser pai nem mãe de ninguém, né? Todo mundo já passou desse negócio aí. Mas, comparado ao esporte, a gente começou a nossa conversa com o esporte, né? Que atleta, que time, né? Não vence esse jogo, não vence esse campeonato, ouvindo o bronco do técnico, ouvindo o chamão do técnico, né? Ali se esforçando no treino. Então você tem que ter alguém fora de você, que não é você, ali te colocando nos trilhos, te fazendo você se esforçar, crescer, com as capacidades que você tem e com a experiência que ele pode te entregar, tá? Então, agora eu passo a bola para você, para você falar um pouco sobre essa questão da mentoria, porque é uma palavra muito nova. Você falou assim, é feio falar coach e tal. Assim, enfim, né? Chegou onde chegou, mas você sabe que coach é uma coisa muito antiga, né? Não é nem coisa desses últimos anos, mas a palavra mentor, talvez ela não vai nem pegar, já vai sair, já vai entrar outra palavra, né, Elise? Vai ser tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa, né? Mas assim, as pessoas não têm noção do que é uma mentoria, não sabem o que o mentor faz, não sabem o que ele pode ganhar na mentoria. Novamente, tem que ter essa questão quase de uma relação professor-aluno. Quando tem essa, não vou dizer empatia, mas essa linguagem de comunicação onde há um aprendizado, a coisa vai mais longe, né? Então eu vejo isso porque, só para finalizar minha parte aqui, que às vezes eu vejo pessoas fazendo mentoria pagando muito caro para mentores famosos, e as coisas não mudam, né? Então, de quem que foi o problema? Do mentor, né? Do mentorado? Então, tudo isso é muito importante. Às vezes tem coisas muito simples na vida que a gente entrega, inclusive em live aqui, tão simples, né? Que não tem que pagar nada, mas a questão é quem que vai fazer isso a partir, né, daquela informação. Eu vou começar de trás para frente. A expressão jogar pérolas aos porcos. Eu já escutei isso de um mentor falando que a gente não deveria entregar conteúdo valioso de forma gratuita, porque hoje em dia está todo mundo se vendendo numa posição de que vai resolver o problema e você vai acabar se perdendo no mar, né? Eu já tive para mim isso como uma verdade, depois eu parei e pensei, não, quer saber, quem pegar e usufruir, que faça bom proveito. Uma observação, sabe quanto que eu paguei para ir aqui? Sabe quanto? Nada, eu ganhei um sorteio numa live do Lilman, entregando conteúdo de ouro. Eu estava no começo da minha trajetória como treinadora, então consumindo conteúdo gratuito o máximo que eu pude. Ele fez uma live surpresa. No meio dessa live ele falou, quem fizer a anotação piriri pororó, printa, manda. Eu fui a única. Então, entregar conteúdo de graça, valioso, para mim é assim, entrega. Vai ter gente pagando para receber também. E talvez não dê o valor, mesmo tendo investido dinheiro. Entrega. O papel do mentor na vida de uma pessoa. O que você falou. É quase como se fosse uma relação de professor-aluno. Precisa ter essa troca. Sim. Os meus alunos todos
Eu falo para eles têm muito mais do que uma professora que abre a câmera 2 vezes por semana durante 1 hora. Vocês têm acesso, vai ficar redundante, mas vocês vão entender. Vocês têm acesso ao acesso. Ao acesso. A pessoa que já andou por onde você está andando. A diferença está aí. O que o mentor faz não é nada de anormal. Outro ponto que você falou, às vezes, se a gente vai olhar para aquele mentor que está muito acima, isso cria um distanciamento e faz a gente parar. Mas a gente para porque a gente se compara. Então, troca a ótica, galera. Comecem a mirar. Quem compara, para. Quem admira, mira. Olhe com um olhar de admiração. O que essa pessoa fez para chegar até lá? O que eu posso fazer? Qual é o acesso? Qual é o acesso? E a gente vai degrau por degrau. A gente vai subindo, vai construindo. É o que você falou, é uma construção. Então, trocando em miúdos, o que o mentor vai fazer? Ele vai trocar em miúdos o caminho para você, mas ele não vai fazer o caminho por você. Ele vai te gerar reflexão, ele vai te gerar provocação, ele vai te causar incômodo para que você saia do lugar. Até porque foi por isso que você buscou ajuda. Então, o mentor não é a pessoa que vai te falar o que fazer. E tampouco pode ser o cara que faz por você ou o cara que te arrebenta quando você não faz alguma coisa. É o equilíbrio. Nós somos adultos e a gente precisa entender que toda relação é 50-50. Toda relação é 50-50. Pode ser num casamento, pode ser num contrato de trabalho, seja numa mentoria. O mentor vai fazer a parte dele, o mentorado precisa fazer a parte dele. É combinação, é alinhar expectativa e principalmente muita coisa que eu vejo que as pessoas têm dificuldade, e eu me incluo nisso em alguns aspectos, é a construção da disciplina. O mentor está aí para isso. Quando você falou de futebol, na minha cabeça só veio o Abel Ferreira. E o outro que está boiando aí, que parece que vem assumir a CBF, não vem. Então, que o meu filho começou a falar dos títulos dele, eu falei, o cara tem mais título do que idade. Olha que massa. Olha que tudo. Imagina o privilégio, né, de ser o que tá ali, o que eu menos ia pegar ia ser futebol. Eu ia ler esse cara de trás para frente. O que faz, como faz, por que faz, se faz sentido eu começar a aplicar isso para mim ou não. E aí, Ângelo, eu quero encerrar do lado de cá com uma frase que eu achei muito massa e eu vou te devolver com uma pergunta e eu sei que você tem hora para sair. Então, eu vou te dar um desafio. A frase que eu quero deixar para a galera é: disciplina de limites é um ato de amor próprio. Disciplina de limites é um ato de amor próprio. Para a vida, não só para o trabalho, para a vida. Disciplina nos limites. E a pergunta que eu quero te devolver é: eu sei uma mesa que você já sentou e eu quero saber, em uma palavra, o que mais valioso você tirou de Carlos Wizard. Nossa! Olha, putz, é, são muitas palavras. Quer dizer, é uma palavra, mas são várias, né? A gente aprende muita coisa. Quem acha que vai fazer uma mentoria com Carlos Wizard, que ele vai ensinar a você virar um bilionário, não perca esse tempo nesse dinheiro. Ele vai ensinar o que é um bilionário, né? E como ele chegou lá. Mas uma palavra muito, né? É que talvez se eu falar, passar, para, né? Isso é muito simples assim. Ele é impressionantemente uma pessoa humilde. A humildade dele, assim, me chamou muita atenção, muita atenção. Quem não conhece ele, como eu não o conhecia, eu achava, não que ele era arrogante, mas ele é um cara, assim, muito frio, muito, assim, ele não era humano, né? Mas, assim, ele parece, mas ele é uma pessoa, assim, extremamente humana, calorosa, gentil, e a humildade, assim, é uma coisa, assim, de tirar o chapéu. Eu achei que era humilde. Quando eu vi o quanto ele é, né? Realmente me chamou muita atenção. E assim, não chegou onde chegou, né? Vou dar mais uma outra palavra, vai. Ele não chegou onde chegou por acaso, né? Ele é humilde, mas ele é muito simples
talvez falar focado, né, que está na moda essa palavra, e determinado no que tem que ser feito, né? Então a gente fez vários trabalhos, vários projetos, nós estivemos envolvidos em algumas frentes e assim, ele é muito simples no que foi combinado e tem que ser feito. Muito simples. Sem Excel, sem inteligência artificial, nem tinha nessa época, né? Pois é. A gestão dele é muito simples. É olho no olho e fazer o que tem que ser feito. E ele chegou onde chegou. Fazer o que tem que Ele, ser feito. e assim, só para dar mais uma palavrinha, eu sei que o tempo já passou, que também é uma palavra que me marcou muito. E as pessoas me perguntam, né, como é que foi ter ficado 2 anos. Eu tenho um celular particular do Carlos Wizard, no meu celular até hoje. Eu parei de falar com ele, mas eu acho que se eu ligar para ele, ele vai lembrar de mim. Então, 2 anos muito próximo das mentorias, e uma coisa que me marcou muito porque as pessoas, principalmente os novos mentorados, sempre fazem a pergunta, né? Como ser um bilionário? Porque alguns já eram milionários, né? Como ser um bilionário? Ele sempre dava a mesma resposta. Ele dava aquela risada e falava assim, é só aprender a falar não. Era sempre a mesma resposta. Quanto mais não você aprende a falar, mais rico você fica. E Elise, essa lição eu sabia e eu perdi muito em termos de negócios, dinheiro, parcerias, porque eu não sabia falar não, né? Aí depois eu aprendi que tinha que saber falar não. Então, gente, essa é grande, talvez, das 3 palavras que eu falei, que a gente acha que sabe falar não, mas a gente não sabe falar não. Até porque a gente foi criado com papai e mamãe a falar sim, né? O nosso reconhecimento, a nossa aceitação na família é falar sempre sim pro papai e pra mamãe. Então imagina, você passando 7 anos da vida, 12 anos, que é a primeira e segunda infância, tem que falar sim se não via aquela famosa Havaiana, pô, não é com 30, 40 anos que você vai falar não de uma maneira fácil. Eu sempre falo isso muito nos treinamentos em vendas, que o vendedor, ele vende mais quando... Ele não precisa falar a palavra não, mas ele não tem que só falar sim, tá? É um assunto para outra live, inclusive para falar sobre outra live, o tema principal é um tema que eu lembrei, Elis, quando você falou sobre amar o trabalho, mas não deixar ele te destruir, esse amor, né? Você virar um workaholic. Sim. No livro O Mito do Empreendedor, que eu acho que todo mundo tem que ler, quem não leu, né? Pega vídeo aí, tem muita coisa na internet aí. Ainda tem muitos empreendedores que tá naquela figura do artista, né? Quem não sabe, nem vou falar, porque não dá tempo, e para vocês ir lá no YouTube pegar um filme lá do Mito do Empreendedor. Você vai ver 3 personagens que até hoje, mesmo se você tiver um grande negócio, ele está dentro de você. Mas quando a gente começa, né, como você falou, quando a gente é o eu presa, esses 3 personagens estão dentro de você. E aquele cara, né, que ele, vamos dizer assim, te mata, te absorve, é o artista. De onde tudo começou. Só que você tem que saber que você não pode ficar nesse personagem, até porque teu negócio não vai crescer. Mas enfim, é um assunto para o próximo encontro, né? Quem sabe um dia, até que você me deu uma bronquinha, né? No WhatsApp, falou assim, como assim? Abriu a Vamos porta, lá. meu amigo. Agora eu vou vir aqui uma vez por semana para Vamos, crachá. vamos se Ângelo, encaixando. ó, pra Oi. galera que tá ao vivo, pra quem tá assistindo depois, se ainda não me segue, siga. Começou a seguir, me dá um oi no direct que eu tenho um presente para vocês. E não estava programado, mas você falou uma coisa que eu achei sensacional e eu tenho uma aula gravada disso que eu vou entregar também pra galera. Como dizer não sem criar climão. Olha Meu, só. essa aula tá sensacional. São menos de 15 minutos e ela assim, quem não sabe falar não depois dessa aula vai sair que nem o Mr. Bean. Eu não vou fazer, né? Falando não, para geral. Vou falar, Seguro, eu vou falar pro pessoal ali do Carlos Wizard que ele tem uma plataforma de ensino lá para você dar uma aula pro pessoal lá, pros mentorados lá, aprender a falar não.
Ô, Elis, mas com certeza eu vou assistir, que deve ser muito boa. Elis, eu só queria dar uma mostrada aqui nessa camiseta, é do Conrado Adolfo. Acho que nem vende Deixa eu mais, mas ver. eu sempre uso nos momentos especiais como esse, ó. Dá pra ler, ó, Eu trabalho no no meu meu sonho. sonho. Sim, sim. Então, gente, você não precisa trabalhar o dia inteiro, não precisa trabalhar numa empresa, não precisa trabalhar só no seu negócio, mas você tem que trabalhar todo dia, todo momento, até dormindo no teu sonho. Literalmente dormindo no teu sonho, tá? Então essa camiseta achei fantástica e é o que nós temos que fazer para a gente ter uma vida com mais recursos, com mais prosperidade, né? Financeira, inclusive, mais saúde. Dinheiro compra saúde, muitas vezes compra saúde. E ter tempo livre é saúde também, você tem que ter dinheiro também, É. tá? Então, a gente tem que trabalhar nosso sonho todos os dias. E quem ainda não consegue fazer isso, os mentores estão aí, à disposição, né, Elis? Exatamente. Conte conosco. Conte Muito conosco. obrigado, muito obrigado. E aí, você vai dar aquele presentinho ou não? Além do vídeo, é só o vídeo hoje. Não, eu vou entregar para a galera, mas tem que seguir, porque é a moeda do digital, né? É a moeda do digital. Tem um presente que eu preparei para vocês com 5 passos práticos que a gente vai. A gente não, eu preparei com bastante carinho aqui para vocês. Dividi com o Ângelo, ele já viu, validou, viu, inclusive deu spoiler aqui. Então vale a pena. Eu mando por direct quem me chamar. Ângelo, se te chamarem por aí também, fique à vontade para Tá bom? compartilhar, É, ok? Quem é daqui da minha audiência que não segue o Ângelo tá perdendo tempo, porque todo dia esse cara sobe vídeo muito, muito, muito massa. Reflexões que assim, por isso que eu sou reflexiva também, que eu fico consumindo teu conteúdo, viu? mas não passa pela avaliação técnica da Elis, senão não vai subir nenhum. É do meu jeito, né? Com... Ó, tá vendo? Tá vendo? Ângelo saiu da live. Ô, Elis, deixa eu te falar uma coisa, ó. A pessoa pergunta assim, né? Por que que eu faço no carro, né? Porque, por incrível que pareça, é o melhor estúdio que eu encontrei até agora. Porque, às vezes, ali é quieto, tem ar-condicionado, né? É silencioso. E eu vou fazendo ali, mas não é porque tem que ser ali, né? Tem algum motivo para ser no carro? Não, porque é Não, ali, mas né? é o seu é o seu É, teto solar, é mas um você. dia pode ser É, outro lugar, tal, não que tem nem muito eu a com a minha ver. parede de tijolo. Ficou? E outra curiosidade, tá? É, eu fui um cara muito perfeccionista. Muito. Até hoje, às vezes, eu me caio no detalhista, né? Perfeccionista detalhista. E no vídeo, como eu tenho uma certa preguiça e não quero fazer de novo, eu só gravo uma vez. E sai do jeito que sair. Raramente eu falo assim, não, isso não ficou bom. Raramente, raramente. Claro que isso é prática, né? Não tem treino, não, é prática, como a gente está fazendo aqui. Ah, nunca fiz live, então abre a câmera e começa a falar. Mas você está falando de comunicação, porque as pessoas falam assim, pô, mas como é que é, né? Você tem que treinar? Não tem que treinar nada. Tem que ir gravando, gravando. É Claro, os fazendo primeiros que vai vídeos, né? treinando. É fazendo que Live, vai você treinando, falou ué. do Carlos Wizard, né? Não sei se o tempo está passando aqui. Eu falei que eu tinha que sair, eu estou falando aqui. Mas o Carlos, eu não fazia live, tinha medo de abrir câmera, tudo. Eu sou um cara tímido, pode não parecer. E na época o Carlos, ele fez na mentoria, ele lançou um desafio de 100 lives. Quem fizesse primeiro, fizesse mais. E olha só, eu fiquei em segundo. Eu ensinei uma mulher que era professora do Rio. Ela ficou em primeiro. E minha amiga ficou em terceiro. E o prêmio era fazer uma live com ele. Então, olha só, gente. Oh, Quanto custa fazer uma live com um milionário, né? Nem pagando. Então, eu fiz pelo prêmio e não por fazer live. Então, a vida é muito disso, tá, gente? O processo, você às vezes não quer fazer, mas pensa no prêmio, que às vezes ele vale a pena. exatamente, exatamente. Elis, Ângelo, ó, pessoal, muito obrigada. manda comentário aí, tá? Que a gente tá nos seguindo, manda um comentário, bate um print Ah, aí. é, por E, favor, um print, um print. gente. Um print, né? Vamos posar para Beleza. o print. É um print do Marcelo Lima, assim, ó. Nossa, faz tanto tempo que eu não faço isso. Agora eu tenho mais embaixo do que em cima. Mãe, printa Beleza. aí. Uhul.
Alguém vai ter que Qualquer coisa eu printar a faço um tela. print do vídeo depois, não tem problema. Muito Bacana, obrigada, eu vou muito encerrar a live. obrigado. Elis, valeu. Ó, você é a empreendedora, porque empreendedor é o seguinte, topa, vambora, então beleza, você é do meu time. Valeu, obrigado por participar da live hoje. É nóis, meu amigo. E Obrigada. Tchau, agradecer a todo mundo que pessoal. esteve aqui, né? Todo aqui, o Certeza, pessoal. Teve um amigo certeza. aqui que falou, não sei se foi o Johnson, não sei, ele falou do Jack Chan. Eu lembrei que eu ganhei uns trocadinhos lá na calçada ali de Hollywood, que tem aquelas estrelas ali, e eu fiquei ali na estrela do Jack Chan, Você e não o fez pessoal isso, começou a Ângelo. pedir para tirar foto e começou a me dar dólar. Ângelo, Não, mas você não é pequenininho, que nem ele. Meu Deus. mas eu tava com uma jaqueta de couro calçadinho, sem brincadeira. O pessoal falou, você fica aí pra você ganhar um. Aí tem o Homem-Aranha, né? Tem o pessoal lá, eu falei, o pessoal achou que era o. Não, Jack Chan, o sósia, né? Mas deu pra ganhar uns dólares. Foi divertido. Ah, é bom, é bom. Eu gostei, curti. Vou pegar dica. Vou lá caçar uma estrela com quem eu me pareço. Tchau, Tchau, gente. Boa tchau. noite. Boa noite.